Vou explicar aqui sobre o efeito das plantas enteógenas. Por que que os academicistas não conseguem explicar o efeito das plantas enteógenas? Primeiro porque, baseado na visão de que o homem é composto de matéria e mente, é impossível explicar os efeitos das plantas enteógenas assim. Para entender o efeito das plantas enteógenas, tem que entender primeiro que o homem é composto de matéria, mente e espírito. E aqui é o espírito no sentido que é uma composição metafísica humana, tá? Não é no sentido religioso. Espírito, a vontade, a percepção, que são duas camadas, que é composta de duas camadas, uma que faz perceber a realidade material, que é a realidade física, né? E a outra que faz perceber a realidade metafísica. A consciência e a essência. Então são basicamente essas 7 composições. E o que acontece quando alguém consome uma planta enteógena? Quando alguém consome uma planta enteógena, essas duas camadas perceptivas, tá, que faz perceber a realidade física e metafísica, elas amolecem. Então, ao amolecer, o homem consegue unir essas camadas. E aí ele consegue perceber tanto a realidade física quanto a realidade metafísica. Então aqui amolece, tá? Você consome a planta enteógena, ela amolece essas camadas. E aí o que que acontece? O homem tem duas condições perceptivas principais, que é a ilusão, tá? A ilusão é quando tem essas lombadas, tá? Essa estrutura aqui dessas duas lombadas. Então, ó, a ilusão é a formação dessas lombadas em diversas partes da camada perceptiva humana. Isso daqui é a percepção, tá? Então aqui é a percepção. E aqui é a ilusão. Então quando a pessoa consome uma planta enteógena, essas camadas se amolecem, aí é possível do homem eliminar a ilusão. Então ele consegue eliminar essas lombadas e deixar a percepção dele assim, vamos dizer, alinhada. Um círculo alinhado ao outro. E aí isso quer dizer que o quê? Que as camadas perceptivas estão mais unidas, então o homem consegue perceber tanto a realidade física quanto metafísica aqui. E aqui ele não consegue perceber, né? Como as camadas estão distantes, ele não consegue perceber nem a realidade física direito, que é as relações entre causa e consequência, quanto também não consegue perceber a realidade metafísica também. Tá? E aí o que acontece com a pessoa que está durante anos consumindo planta enteógena? As plantas enteógenas funcionam assim. Elas têm pico de forças, tá? E aqui continua. E nesses picos de força, aqui a força ela atua de forma mais fraca, né? Não atua tão intensamente. Aqui ela atua um pouco mais firme. E aqui nesse pico ela atua de forma muito intensa, tá? A força, ela comprime essas camadas perceptivas. A força é o que faz diferenciar a ilusão da realidade, tá? A força é assim, ó. Ela funciona assim. Toda essa estrutura aqui, ó, com as setas, isso daqui é a força, tá? A ilusão seria
esse sentido. Ela vai contra a força, tá? Então toda essa parte aqui que tá aqui, ó, é a força, essa seta, e essas setinhas aqui são a ilusão, tá? Essas 4 setinhas aqui, ó, ilusão, e a parte da força é a pressão para a realidade. Então há uma pressão quando o homem consome uma planta enteógena, acaba havendo uma pressão aqui nessas lombadas perceptivas, né, que elas estão mais destacadas do que toda a percepção. Então acaba havendo uma pressão aqui. Aí o homem é obrigado a achar a causa do problema, que a causa fica aqui. Então é isso que acontece, por isso que muitas pessoas se curam da psique, né, com o efeito das plantas enteógenas. Aí o que acontece durante anos consumindo plantas enteógenas? As plantas enteógenas, ela tem esses picos, né, que aqui a força atua não tão intensamente, aqui a força atua um pouco mais intensamente, aqui a força atua bem intensamente. E é isso daqui que é muito importante, tá? Esses picos aqui, ó. Essas lombadas são como se fossem cenários metafísicos, tá? A pessoa é levada para um cenário metafísico aqui, ela é levada para um cenário metafísico nesse daqui, aí depois é levada para um cenário metafísico aqui. Aí depois a força baixa de novo e aí depois ela continua levantando, e isso é durante anos, durante a vida da pessoa consumindo planta enteógena, ela vai passar por esses picos. Agora, para entender o efeito das plantas enteógenas, é muito importante entender esses picos mais intensos. E o que acontece durante esses picos mais intensos? Durante os primeiros anos que a pessoa está consumindo planta enteógena, ela vai sentir 7 desses picos mais intensos. Tá? No primeiro pico, ela vai perceber as relações entre causa e consequência, que é as relações do mundo físico, e com as outras, nos outros picos mais intensos, eles vão estimular que a pessoa aplique uma ordem interna para lidar com aquele pico, né, com aquela situação intensa no metafísico, e essa ordem interna vai ativar cada uma das composições metafísicas. Primeiro, a primeira composição, então ele ativa a matéria, né, que é a parte física, e depois ele ativa as outras composições, né, como eu já disse, mente, espírito, vontade, percepção, consciência e essência. Na realidade, o formato certo de escrever isso daqui é daqui para lá, tá? É de baixo para cima, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então, o homem percebe as suas composições metafísicas. Então é para isso que as plantas enteógenas servem. É para o homem perceber. São plantas para perceber o metafísico. Então é isso. O efeito das plantas enteógenas é isso. Agora, para quem quer comprovar isso de forma científica, é só ver um padrão na neurociência, né? É só fazer tentar achar um padrão na neurociência e na psicologia, né? Ouvindo as pessoas. Faz assim, ó. A melhor forma para descobrir isso de forma científica, tá? É as pessoas aplicarem as ordens internas que ativam as composições metafísicas dentro de um consultório do psicólogo e com análise neural. E ver se existe um padrão de relação na parte neural, quanto uma melhora, né, nas relações de neuroplasticidade, enfim, nas relações da parte neural, se a pessoa melhora a sua parte cerebral. Ver se para as diferentes pessoas tem um padrão único, tá? Conforme ela vai aplicando isso daqui, se tem um padrão único, de atividade neural conforme a pessoa percebe cada uma das composições, né? Então a gente já vai saber que existe um padrão cerebral
para todas as pessoas conforme elas vão ativando suas composições metafísicas, né? Que já é uma comprovação científica. E também o psicólogo ouvindo o relato dessas pessoas, se eles estão percebendo suas composições metafísicas. Pronto. Aí tu comprovou Tu comprovou o efeito da planta enteógena. Comprovou também que o homem é composto de 7 composições. Enfim, comprova uma série de coisas, né? Não é só isso, mas comprova uma série de coisas aqui. Outra coisa é que com essas composições o homem raciocina. Então, conforme ele vai conhecendo essas composições e relacionando essas composições, o homem raciocina melhor, tá? E é do raciocínio que se gera conhecimento. Então, a base do conhecimento é assim: o homem tem um conhecimento, né? Para gerar o conhecimento, ele é gerado dentro do homem. E para o homem produzir conhecimento para valer, ele precisa raciocinar. E para raciocinar, o homem precisa conhecer suas 7 composições. Então precisa passar por esse processo, precisa conhecer suas 7 composições. E para conhecer suas 7 composições, é essa ordem única, tá? Não existe outra ordem. É matéria, mente, é sempre nessa ordem que os homens conhecem suas composições. É sempre matéria, mente, espírito, vontade, percepção, consciência e essência. Então, essa ordem, então, ela é a base de todos os conhecimentos, tá? E por ser a base de todos os conhecimentos, é isso que é a teoria do tudo, tá? A teoria do tudo não é uma teoria física. Ela não é algo físico. A parte física da comprovação dela é a última parte. Ela é uma teoria metafísica. Então, é isso. Ah, tá. Então, basicamente, para entender o efeito das plantas enteógenas, você tem que entender que existe cenário metafísico, tá? Que as plantas enteógenas amolecem as camadas perceptivas, tem uma atuação da força, tá? Aí o homem é levado para cenários metafísicos, e esses cenários metafísicos eles têm durante anos uma ordem, que com os seus picos mais intensos é para estimular a conhecer as 7 composições. Basicamente é isso. É isso que é o efeito das plantas enteógenas, tá? Meu nome é Arnaldo Galante Campos. Para quem quiser saber mais sobre isso, já vai lá. Esse livro aqui explica muito bem isso daí. E é isso.